Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver o pessoal chegando. Nossa, aqui. Vamos entrando. Vamos ver aqui. Jocélia. Convidar. Vamos ver a doutora Nara. A doutora Jocélia já está entrando. Olá, Boa boa noite. noite, tudo bem, doutora Roseli? Tudo bom, tudo bom. Vamos aguardar a doutora Nara, né? Vamos aguardar para a nossa live hoje. É, é, Duas comissões que atuam, né? Que exatamente. trabalham aí. É um evento, né, diferenciado, né? Esse, né, que são duas comissões da OAB Subseção Rio Grande que estão promovendo a live, né? Que a tema é visão sistêmica aplicada à prática trabalhista, né? E a nossa palestrante acabou de entrar, a doutora Nara, né? Boa Boa noite. noite. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim, sim, muito bem. Sim. Então tá bom. Tô aqui. Olá. Que Olá. felicidade, né? A gente estava comentando que esse é um evento conjunto da Comissão Especial de Direito Sistêmico e Práticas Restaurativas e da Comissão Especial da Justiça do Trabalho. Então, essa possibilidade, essa integração, né? É um tema que ele se integra, né? Dentro do direito, né? Mas, assim, antes de qualquer coisa, né? Eu passo a apresentar a nossa palestrante, né? Ela é advogada em São Paulo, né? Ela é especialista em direito do trabalho e em mediação extrajudicial, mediadora sistêmica e empresarial, negociadora certificada, tem formação em práticas sistêmicas, constelações estruturais, PNL e é membro da Comissão Especial de Direito do Trabalho, né? Então, que felicidade tê-la aqui, né? E né, passo a palavra, né, a doutora Jocélia, né, que é eu, né, eu me esqueci de me apresentar, eu sou Roseli Quaresma Bastos, eu sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico e Práticas Restaurativas, agora passo a palavra à doutora Jocélia, né. Boa noite a todos os colegas que estão ingressando aí no nosso encontro. A palestrante é a minha colega Roseli, eu sou presidente da Comissão Especial da Justiça do Trabalho. E numa conversa, em uma reunião, resolvemos fazer um evento das duas comissões. E, então, seja bem-vinda, palestrante. Estamos Obrigada. aqui a ouvi-la. Seja Obrigada. bem-vinda. Foi um prazer o convite. Obrigada por vocês me convidarem. Tem um tempão que a gente está com essa live marcada, né? E está aqui na minha agenda. Estou muito feliz de vocês se unirem para a gente falar, né, sobre a prática mesmo dessa visão sistêmica. Eu sou membro da Comissão Especial do Direito do Trabalho aqui em São Paulo. Eu fiz o convite aos membros também para estarem aqui com a gente, para entenderem, né, porque existe a Comissão de Direito Sistêmico aqui em São Paulo e também tem a Comissão de Direito do Trabalho que é separada. Então, como eu sou membro, já convidei todo mundo para estar aqui e entender como que a gente aplica, né? A gente, não sei se vocês estão ouvindo, tá tudo certo com o meu áudio, né? Tudo certo, tudo certo. Para a gente entender que trazer um olhar que amplia a nossa atuação, né? Traz mais propósito na nossa atuação também. E então é isso. Eu posso, não sei se vocês querem que eu fale alguma coisa já no início, se vocês querem perguntar alguma coisa específica. Foi bem, assim, espontânea, né, nossa reunião aqui, então eu estou confiante que vocês vão conduzir muito bem. Obrigada. A ideia é uma conversa, né, porque aqui existe uma crença, né, de que o direito sistêmico ele seria apenas para advogados que trabalhassem com direito de família,
né? Na verdade, a aplicação do direito sistêmico, ela se amplia para os outros segmentos do direito, né? E aqui a gente vai tratar do direito do trabalho, né? Que às vezes parece tão distante, como aplicar as práticas sistêmicas no direito do trabalho? Então, assim, eu te peço, até para a gente começar dentro de uma introdução, né, o que seria, no teu entendimento, a visão sistêmica e depois como ela poderia ser aplicada às práticas trabalhistas. Sim, eu vou falar um pouco da minha trajetória, porque pode ser para a pessoa que está me ouvindo, advogado, entender que como começou, né? Já que existe esse pensamento que só aplica na justiça familiar, mas não. Ela também se aplica a qualquer área do direito, não só na familiar, no trabalhista, tem gente aplicando no tributário, tem gente aplicando no previdenciário, no administrativo, né? Eu comecei a olhar para o pensamento sistêmico, a visão sistêmica e tentar ressignificar a minha advocacia, no geral. Eu passei muito tempo estudando para concurso para juiz do trabalho e chegou um momento que eu precisei voltar a advogar, né? Que era o que eu tinha em mãos. Eu acho que muitos do pessoal que advogam na área trabalhista entende do que eu estou falando, porque muitos advogam, estudam para concurso, e aí eu comecei a olhar novamente para a minha advocacia e encontrei a advocacia sistêmica. A princípio, eu vi que se aplicava na área da família, mas eu nunca imaginei, em momento algum, que existia um empecilho de aplicar na justiça do trabalho. Eu fui seguindo, porque acaba que, mesmo eu sendo advogada trabalhista, a gente tem que entender outras áreas do direito para a gente prestar um serviço melhor, né? Porque o direito é sistêmico naturalmente. Não tem como eu pensar só em direito do trabalho se eu não olhar para o constitucional, se eu não olhar para o administrativo, que são matérias que ressoam muito no direito do trabalho, né? Então, assim, é impossível pensar, e até direito de família também, porque se a gente for pensar em empresas trabalhistas, a gente vê que a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né? Então, é importante a gente entender o que passa no cível em tudo. Então, quando eu comecei, foi para mim, a primeiro momento, uma regulagem, né, do meu olhar para a advocacia. Porque eu evitava muito advogar, porque eu achava que eu não sabia lidar com o cliente, essa parte emocional, né? Que a gente sempre se coloca ali como o salvador do cliente. A gente pega aquilo para nós e promete coisas que naturalmente não podem ser prometidas, porque a justiça é muito orgânica também. Por mais que a gente tenha leis, tenha decisões, né, jurisprudência que vem para dar uma segurança jurídica, o mundo muda muito rápido. A gente viu com a pandemia isso acontecendo, né? Muita coisa vira do avesso, do nada. Então, foi importante no primeiro momento para eu poder ressignificar a advocacia, entender que eu poderia, enquanto advogada, ter uma postura saudável e tocar, né, a minha advocacia de uma forma mais equilibrada, olhando para algumas leis que naturalmente são colocadas na constelação sistêmica e ressoam em todas as áreas, né? Não precisa ser só na parte terapêutica. Se você entender que constelação familiar sistêmica, da forma como é estruturada por Bert Hellinger, vamos dizer, a familiar, né? Ela traz essas 3 leis, que seriam a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E essas leis, você se depara com elas fora da constelação também. São leis básicas, né? Como é importante equilibrar nossas relações, como é importante a gente respeitar e honrar uma ordem, seja legal, seja hierarquia, né? Até na nossa justiça a gente tem uma hierarquia de decisões, etc. E também o pertencimento. Eu acho que para mim foi trazer um olhar de pertencimento para mim na advocacia. Então, assim, entender que eu faço parte e eu posso fazer uma advocacia
mais saudável e com propósito pessoal ressonando ali, né, no que eu estou fazendo profissionalmente. Então, a princípio, eu entrei, né, nessa visão sistêmica pela constelação familiar, mas como eu sou advogada trabalhista, eu continuei minhas formações na visão sistêmica, né? Estudei a constelação organizacional, estudei a constelação estrutural, que tenha mais a ver comigo, porque eu sou uma advogada trabalhista e o meu foco hoje é trabalhar com reclamante, né? Então, assim, aquele direito trabalhista individual. Então, não fazia tanto sentido para mim seguir um caminho da familiar, a princípio. Então, eu fui estudando e eu posso falar assim, hoje, que o que ressoa mais na minha advocacia seria a estrutural, que a gente foca, seria uma constelação derivada da constelação familiar, ou não, tem gente que entende que nasceu junto, e ela tem foco na solução, ela não tem foco ali em fazer movimentos de cura, ela foca no problema, então adapta melhor para a minha advocacia, né? Porque o empregado vem com um problema, então eu tenho que trazer uma solução, como qualquer advogado. E também na organizacional, que também tem uma estrutura de organizar dentro das empresas, né, o equilíbrio, para ver o que está prejudicando um fluxo. Então, assim, a princípio, para eu não ficar só falando aqui sozinha, são esses pontos, né, que eu acho que são básicos para a gente poder começar a destrinchar melhor. Como advogado de reclamante, né? Eu também sou advogada de reclamante, tá, doutora? 99%, né? Eu sempre digo, cabe ao profissional o lado racional, né? Da situação, sim, né? Porque o reclamante, numa relação de trabalho, nós temos, por isso, o interesse, eu acho, neste tema, porque na relação de trabalho, o empregado é o subordinado, né? Ele tem alguém, talvez, assim, diferente de uma relação na relação familiar, marido e mulher, né? Aqui a própria lei já o coloca como subordinado, né? A própria lei diz que ele é subordinado. Então, o meu questionamento a ti, que já faz reclamante, então entende bem essa situação, né? Porque a gente vai pedir um vínculo de emprego, qual é o requisito? Subordinação, né? Então, como é que eu posso utilizar a prática sistêmica, tentar essa igualdade, quando a própria lei me diz que ele é subordinado, entendeu? Essa o meu questionamento a ti, porque tu fazes reclamante, então tu vais entender o que eu quero dizer nisso aí. Sim, eu entendi. Quando a gente pensa em igualdade com a visão sistêmica, eu vejo mais a minha relação com o cliente. Porque se a gente também pensar na visão sistêmica, nessas leis, né, que tem a lei da hierarquia, existe uma ordem na lei, né, na legislação mesmo brasileira, que a gente tem que obedecer, porque a gente faz parte de uma sociedade. Então, são vieses, né? A gente olha para a relação do empregado com o empregador e eu olho a minha relação com o cliente. Hoje eu penso que a advocacia sistêmica é muito mais para o advogado do que com o cliente, porque quanto mais eu estiver apta para trabalhar com o meu cliente ali, de uma forma saudável, isso ressoa também no meu trabalho, no processo. Então, quando eu penso em igualdade, eu penso na minha igualdade com o cliente, porque enquanto advogadas trabalhistas na área do reclamante, a gente já começa... Naturalmente, a gente já começa em qualquer área do direito hoje, na realidade, o cliente já vem achando que a gente é maior que ele, né? Ele já vem com esse aspecto. Nossa, ele sabe tudo, eu vou entregar na sua mão e alguém vai cuidar para mim. Porque, às vezes, emocionalmente, aquele conflito traz à tona emoções e outros traumas, algumas questões internas que a pessoa não quer resolver. Então, é mais fácil contratar um advogado e algumas questões vão para o judiciário porque são questões emocionais, a gente sabe disso, né? Porque quando a gente vai olhar uma solução de um problema no judiciário, às vezes não é o financeiro, é mais um reconhecimento.
Então, assim, pensando nessa lei, eu sempre me coloco... É fundamental que a gente pense primeiro na gente enquanto advogado. Eu olho para o meu cliente como igual. E, naturalmente, na advocacia trabalhista, a gente trabalha com o risco, né? A gente recebe colocando 30% se você ganhar ação. Ou seja, a gente se torna sócio do cliente. Então, assim, isso é muito desequilibrado. Só que existe uma realidade no mercado e como que a gente faz para a gente se sentir igual com o cliente, sendo que a gente se torna sócio dele a partir daquele momento que a gente fecha um contrato. Então, assim, eu fui testando várias possibilidades, porque eu acho que tem que existir um equilíbrio entre o meu cliente e eu, senão isso interfere demais no resultado. Vai ficando pesado para mim, ele vai repassando demandas fora daquela questão, né? Porque, assim, se ela tá tomando conta disso aqui de graça e fazendo tudo para mim, ela é minha mãe, né? Então, ela vai trazer... Amanhã, 6 horas da manhã, no domingo, ela vai me salvar, né? Então, assim, eu fui encontrando equilíbrio nessa minha relação com o cliente de igualdade, dando mais tarefas para ele durante a contratação, ele tem mais participação, ele tem autonomia. Eu não tenho essa velocidade para resolver a situação dele, a gente tem um caminho mais tranquilo, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa que entra com a ação, não, eu quero colocar no pau, eu quero meus direitos. E a gente vê que não é isso. Então, a primeira coisa para eu equilibrar foi diminuir meu ritmo, essa necessidade de velocidade de atendimento, né? De comprar mesmo o que o meu cliente está falando. Entender que ele precisa entrar nessa consciência de autorresponsabilidade, de que o processo é dele, de que se ele quiser fazer um acordo é melhor, de que ele precisa restaurar a comunicação, porque isso é benéfico, que o judiciário não vai resolver tudo, é só um pedaço, né? Então, assim, essa minha conversa, esse atendimento mais humanizado me ajuda a equilibrar. Agora, com relação à lei, eu não posso passar em cima da lei, né? Mas hoje, com a pandemia, a gente vê que o judiciário mudou muito, né? Como se fosse um ato de guerra que a gente estivesse vivendo, então tá zerando tudo, recomeçando. Então, os dois lados estão cedendo. O judiciário, o empregado, o empregador. E nisso, todo mundo está participando. Eu acho que é uma forma da gente fortalecer ainda mais o poder de decisão da pessoa ali, do trabalhador. E esse comportamento vai trazer alguns aspectos, algumas mudanças depois, que eu não tenho controle, né? Eu sou só advogada, não sou a salvadora, não sou justiceira. Se eu fizer bem o meu trabalho e colocar ele consciente do problema, de que é dele, não meu, né? Que existem limites também no meu trabalho, né? A gente coloca ali bem claras as regras do jogo. Isso ajuda na condução. Então, por isso que é muito na gente, sabe? Não sei se ficou claro, assim. Com certeza, com certeza, com certeza. Que ela é bem diferente, né, doutora Roseli, da tua área, na área de família, por exemplo, né? Que sim, aqui é mais a relação advogado com o seu cliente, né? Foi ótimo, doutora, eu não sabia que tu eras advogada de reclamante. É bem interessante porque realmente nós temos que trabalhar com o cliente e junto com ele juntar soluções. Claro, a justiça do trabalho, ela é conciliatória, né? Antes era junta de conciliação e julgamento, né? Ela prima pela conciliação. Aliás, ela é o exemplo para os juizados especiais que estão aí, né? A Justiça do Trabalho foi isso, né? Então, ela tem por natureza, né? O objetivo dela é conciliatório, né? Então, na área eu acho que na área da Roseli, que é o direito sistêmico em relação à vara de família, ela é diferente. Eu entendi muito bem assim que realmente é nós e o cliente, e não nós e buscar soluções, porque é difícil, né? Pela própria lei, né, doutora? Como você disse, pela própria lei, que diz que ele é subordinado. Então, vai buscar verbas rescisórias. Claro que tem a emoção, que é isso, eu acho bem interessante. Nós que temos que tratar com o cliente, né? Muito interessante
o teu encaminhamento sobre isso aí, com certeza. Pode falar. Uma coisa, até na questão trabalhista também, eu acho que também o advogado que tem uma postura sistêmica, tanto para reclamante como para reclamada, isso facilita para que se chegue a um denominador comum mais fácil. Essa postura de equilíbrio, né, entre mais humanizada, não precisa, porque aqui no Sul nós somos muito aguerridos, né? A advocacia aqui ela tem fama de ser bastante aguerrida, então não tem a necessidade de uma postura ferrenha para que se conquiste um acordo, um denominador comum, né? Os advogados, e na Justiça do Trabalho bem colocou, a postura, eu acho que da advocacia é o principal, é o olhar olhando o advogado de reclamante e o advogado de reclamada, olhando as necessidades e as condições, porque assim, muitas vezes o empregado, né, o reclamante, ele quer um reconhecimento, e o dinheiro, e isso acontece muito nos inventários, aí eu puxo para a minha parte que é sucessório, o dinheiro ele representa reconhecimento, né? E isso também, o advogado saber captar isso, né? Porque eu cheguei a fazer bastante Justiça do Trabalho, reclamante também, olha o sistema, a ressonância, e eu percebia que em algumas situações o cliente, o acordo era, né, até o juiz às vezes colocava a situação, olha, um bom acordo, e a pessoa não queria. E agora, olhando toda essa situação e com esse conhecimento, dá para perceber o que o cliente estava buscando ali naquela situação. Porque não é o dinheiro, ele é importante, assegurar os direitos trabalhistas é ok, mas às vezes tem alguma coisa por trás disso. E aí é que vem minha pergunta para ti, como tu consegue captar isso? Eu já vou te chamar de tu, porque aqui a gente está numa roda de conversa. Não, tranquilo, imagina. Nós somos iguais aqui e é um bate-papo também para a gente trocar. É muito importante nesse momento também para a gente entender que é possível aplicar isso de uma forma muito mais leve do que a gente estão divulgando, assim, né? Eu não sou consteladora, então, assim, é possível aplicar a visão sistêmica sem ser consteladora. Mas é claro que eu fiz formações, eu estudo, foi uma porta de entrada para mim para outras técnicas como CNV, PNL, negociação, mediação. Então, assim, estou muito grata e então é importante enfatizar que realmente quem está disposto a aplicar isso muda um pouco o paradigma do cartesiano para um paradigma sistêmico. Então, você vai ampliando seu olhar para outras formas de olhar para um conflito. Mas, pelo que você me perguntou, como eu faço? Como eu disse, né? Foi, para mim, a primeira coisa que foi importante nessa minha caminhada foi olhar novamente com carinho para o processo judicial. Porque na reclamação, na trabalhista, a gente usa muito o processo, né, gente? É sempre ajuizando um processo, porque lá no processo a empresa negocia, a empresa concilia. Geralmente não tem como fazer uma abordagem muito extrajudicial na trabalhista. Eu comecei a fazer já. Na verdade, eu tenho preparado os meus clientes, porque eu trabalho muito com rescisão do contrato. Então, essa parte final. Então, muita gente que me procura já quer saber se eu quero entrar, etc. Então, eu diminuí muito o meu ritmo de atendimento para ouvir mais o meu cliente, né? Acolher mais ele no início, para entender qual realmente a necessidade. Porque, às vezes, a pessoa quer só ser ouvida, às vezes a pessoa realmente quer um reconhecimento, entender qual que é o núcleo do conflito, qual que é a necessidade não atendida ali, porque eu já atuei com questões extrajudiciais, negociação extrajudicial que leva para uma homologação de acordo, e às vezes o cliente, eu já me deparei assim, no início, foi muito difícil, porque eu achava que por ter competência técnica para poder mensurar o tanto que o cliente ia receber de valores, se ele abrisse mão
que eu sugeri como valor é como se eu tivesse sido incompetente. Porque assim, olha, você tem direito a 100 mil, você quer 50? Você tem noção, sabe assim, você lida com isso, porque você fala assim, mas será que o que eu fiz errado? Mas é justamente porque a gente tem que entender que o núcleo daquele conflito, daquela necessidade, não era o dinheiro. Era o patrão olhar para aquela pessoa pela primeira vez e entender, você faz parte, você tem direito, sim, de fazer parte do meu registro, nem que seja no judiciário. Eu vou te ouvir pela primeira vez, eu vou te ver, né? Então, assim, é abrir muito mão do nosso poder enquanto advogados, que nos é dado, assim, no primeiro atendimento, né? Você vai resolver tudo, é com você, eu sou o hipossuficiente, eu sou o subordinado, e manda ver. Então, assim, o que eu fiz de diferente foi mudar o meu atendimento. Foi indo, trazendo uma conversa de adulto para adulto mesmo, né? Abrindo mão desse poder que é dado espontaneamente para nós, de solução, de salvador, entender que o problema é da pessoa, que eu vou precisar dela durante todo o processo judicial, do início ao fim, né? Passar mais responsabilidade para ela, mais poder de decisões. E isso é uma coisa que não acontece só no primeiro atendimento, é durante o processo inteiro, todo o meu contato com o cliente, sabe? Chama a responsabilidade, né, do cliente. Eu gosto de usar a frase, vamos trabalhar juntos, sabe? Sim. Eu acho que isso é porque realmente o momento assim de uma demissão é o pior momento de uma pessoa, né? É que eu digo, é aquele momento que ela deixa de ter a razão de um ser que é o seu trabalho, né? Então ela fica abatida emocionalmente, fica, né? Então cabe a nós, eu sempre digo, ao advogado, né? E talvez utilizando essas práticas que eu entendo, eu disse para a Roseli, eu entendo que é diferente assim da vara de família, né? Porque ali são conflitos internos, né? De marido e mulher e de filhos, né? De núcleo interno, né? Digamos assim, né? Que tem as suas consequências, origens diversas. Na justiça do trabalho você tem aquela, porque eu sempre digo, o empregado ele é o hipossuficiente na relação, ele é o subordinado, ele é o que cumpre ordem. Quem tem o poder na mão para demitir é o empregador, né? Então, quando ele se vê nisso, o acolhimento, eu acho que para nós aqui, como advogadas da área do trabalho, é o acolhimento neste momento, né? Tão difícil dele, né? Fazer com que ele venha junto contigo, né? E geralmente, hoje, mais na Justiça do Trabalho, né, doutora, que você que faz reclamante, são verbas rescisórias, né? São aqueles direitos que você não... que veio, é teu, não tem como, né? Mas você tem... Eu acho que muito interessante a tua abordagem é esse acolhimento. Eu vou usar essa palavra, não sei se está dentro... Daí, doutor Roselina tá, assim, eu vou usar esse acolhimento, né? Como a doutora disse, outros falam, esse acolhimento a ele nesse momento difícil, né? Porque ele não vai chegar na justiça e vai dizer, eu sou igual a ti, tá igual o empregador. Não tem como, né? Não tem como, né? É difícil, né? Ele não tem como chegar, porque a lei diz o contrário, né? Sim, aí eu coloco que a visão sistêmica ajuda a gente a entender nossa postura, né? Nossa postura desde o início até o fim, mas outras habilidades, outras competências são importantes para fortalecer essa atuação, como a CNV, né? Que é a comunicação não violenta. Então, quando eu vou peticionar, mesmo o meu cliente tendo todo o direito, mesmo o meu cliente, assim, certeza que vai ganhar. Gente, o processo é um organismo vivo, né? Tem coisas ocultas que quando a gente ajuiza uma ação que parece idêntica à outra, muda totalmente o rumo, né? A sentença é diferente, porque tem questões ali que eu não sei o que está atuando. Às vezes o empregado nem queria ajuizar uma ação e eu ali forço ele a ajuizar uma ação. Então, assim, eu não tenho esse caminho de forçar. Eu tento entender que
colocar primeiro o meu cliente em contato com a empresa, porque eu trabalho muito com rescisão. Então, assim, eu peço para ele entrar em contato, mandar uma notificação, a gente vai preparando o ambiente também de diálogo. E quando eu chego no momento de rescisão, eu não me coloco ali com um linguajar, assim, uma comunicação violenta, né? Eu vou tentando ali trazer um equilíbrio, objetividade na parte de danos. Se eu tiver que pedir alguma coisa, eu busco trazer ali de forma implícita as leis sistêmicas, falando que precisa de equilíbrio no final de uma relação, né? Que ele quer se sentir pertencente na empresa, de que é importante para a empresa seguir as leis trabalhistas, que seria honrar, né, os direitos fundamentais. Então, eu trago ali o meu olhar sistêmico para os pedidos, porque é natural isso, igual eu te falei, você não precisa ser consolador, ou não entende, se você não tem essa visão sistêmica, mas entende do equilíbrio, né, do pertencimento e da hierarquia, você pode trazer esse olhar para o dia a dia, né? Então, assim, eu mudei muito a minha postura. Foi muito, muito mais com relação a mim, de eu estar consciente, de estar num meta-estado melhor para atender o cliente, né? Assim, o cliente, ele quer alguém para resolver, não para piorar. Por mais que você fale, eu quero que você brigue por mim, você tem que fazer isso. Não, eu acho que ninguém quer entrar num processo e ficar 10 anos no processo. Né? Ninguém nasceu para isso, não é possível, não tinha isso. Então, eu acho que eu tenho que entender que eu sou facilitadora, né? De entender que o meu lugar é de diálogo, né? De ser uma porta-voz e tá com ele do meu lado. Seria isso. Uhum. E assim, caminhando, né? Eu peguei algumas, o TRT da 14ª região, eles iniciaram essas práticas, né? A Justiça do Trabalho lá da região, junto com o Ministério Público do Trabalho, né? Eles têm tratado dessa temática e eles têm trazido a questão da terceirização. Eu não sei se não sei se tem conhecimento sobre essa situação, assim, né, mais conhecedora da situação. Eu não vi especificamente da terceirização, mas eu imagino, assim, por entender um pouco do tema e com esse olhar, né, a gente, igual eu te falei, as leis sistêmicas, elas são mais da constelação familiar, mas tem um olhar da constelação estrutural que a gente pode ter também, na parte da justiça do trabalho e da organizacional, para a gente entender quais são os elementos de uma organização, qual é o contexto que cada elemento está posicionado para poder tentar solucionar, né? Assim, aquele problema. Por exemplo, numa terceirização, eu imagino que existe questões até de grupo econômico, que às vezes ali tem uma fraude, né? Por que não quer um reconhecimento daqueles empregados que fazem a mesma função do que a empresa principal? Então, é bem isso, assim. Se a gente for pensar em constelação organizacional, que vê mais essa dinâmica dos empresários, do empreender, do negócio em si, o que está querendo excluir, né? Por que você quer excluir um empregado que faz parte daquele grupo, ou faz parte daquele negócio, para aquele negócio prosperar, que traz lucro? Por que você quer excluir isso? Mas aí é uma questão de conscientização da própria empresa. Será que eu realmente vou pensar no lucro ou no ser humano? Para que serve a minha empresa? Qual que é o propósito de que eu estou trabalhando? Então, eu acho que essa questão da constelação organizacional, de olhar para empresas terceirizadas, grupos econômicos, entender também, passa por esse olhar de tirar a mercantilização do trabalho, que a gente fala muito no direito, né? Na justiça do trabalho. Não olhar o outro como um objeto, né? Como um ser humano que contribui mesmo, colabora, porque a gente usa muito essa palavra, às vezes os juízes não gostam, mas colaborador mesmo,
do lucro do negócio em si. Então, acho que eu não vi muitos projetos na Justiça do Trabalho com conciliação, porque, igual eu estou comentando aqui, a gente não tem muito esse viés familiar. A gente pode sim usar a conciliação estrutural, que ela tem um foco no problema, né, que vem como chama? Da Ina e do Matias Varga, e a conciliação organizacional também, assim, que é parecido, é um pouco da conciliação estrutural, mas ela tem, às vezes ela tem um foco maior para empresas, né, hoje em dia. Eu acho que em alguns casos grandes, né, a gente pode sim usar a conciliação organizacional para resolver alguns conflitos. Uhum. Assim, quando ainda nessa questão da exclusão, na questão da terceirização, porque às vezes é repetições, né? É um padrão, porque na verdade o direito sistêmico e as práticas, elas olham os padrões de comportamento, né? Padrões. Então, tem empresas que é de praxe delas, né? Pelo menos aqui em Rio Grande eu me lembro de algumas, né, Juscelia? É padrão dela daqui a pouco demitir ou não reconhecer vínculo. E o que isso, daqui a pouco, não sei se tu tens algum conhecimento com isso, mas o que isso representa daqui a pouco para os proprietários da empresa? O que isso pode, né? Não sei se tu já chegou a trabalhar alguma coisa nesse sentido? Então, essa é uma etapa que eu vou estruturar dentro do meu escritório, né? Que eu fui encontrando meu lugar na advocacia trabalhista. Eu queria abarcar tudo, assim. No primeiro momento, quando eu voltei para a advocacia, eu queria fazer todas as áreas e fluía bem na trabalhista, no empregado, né? Naquele direito individual. Mas é uma etapa que eu tenho me aprimorado já buscando estruturar dentro do meu escritório essa questão de gestão com empresas, né? No preventivo. Por quê? O que acontece? Eu penso o seguinte, a gente tem que ver também que o maior devedor, praticamente em várias justiças, é a própria União. O ente público, em todas as esferas, estadual, né? E municipal. E o que isso quer dizer, né? Se nem o próprio ente público cumpre o seu papel, qual que é o exemplo? Eu me questiono muito nisso, porque eu até vejo... Eu vi um questionamento com o Ministério Público, com um procurador do trabalho. Ele estava lá entrando numa empresa para poder ver sobre intervalos. Aí o dono da empresa questionou esse procurador. Mas, doutor, no Ministério Público eles dão intervalo? Eles dão refeição, assim, né? Intervalo de refeição? Porque dentro da União, ali da justiça... Da justiça não, né? Da administração pública, nem as leis eles também observam, né? Qual seria o exemplo disso? O que falta para a gente equilibrar? Né? Então, acredito que isso vai ressoando para empresas menores, né? Que vê que existe sim um descumprimento geral de leis e que isso vai travando mais. Porque eu vejo assim, enquanto empresa, eu não observo as leis, que é uma questão de hierarquia, né? Para você não praticar o dumping social, que seria entrar no mercado tentando ter vantagens econômicas, né? E isso desequilibra ali a concorrência, porque se você não cumpre o direito trabalhista e ganha dinheiro, e eu cumpro, então, né? Qual que é a vantagem disso? Você está ganhando dinheiro e não está cumprindo as leis, e o outro que está cumprindo as leis, né, está saindo lesado. Então, acredito que, de alguma forma, a gente, no geral, vai pagar a conta, né? Porque não fecha. E por isso que isso mantém muito a máquina do judiciário. Eu acredito que eu acho que isso ressoa nos impostos, isso ressoa no lucro que você tem, o propósito que você tem enquanto empresa. Eu acho que aos poucos a população, a sociedade, ela vai evoluindo
exigindo das próprias empresas que elas tenham um propósito que ressoa com o delas. Então, assim, passa também pelo consumidor, né? Assim, se você não cumpre as leis, se você não tem um respeito pelos seus funcionários, isso vai criando uma bola que vai chegar no consumidor que vai perceber aquilo, né? Eu acredito que sim, vai emaranhando ali as pessoas que estão envolvidas, quando alguém está ali tentando implantar um negócio e não é ouvido, depois ele sai, entra outra pessoa no lugar que não honra aquele lugar. Então, aquilo vai gerando um padrão mesmo, né? Por exemplo, nos casos que eu pego individual, se alguém é gerente, o outro gerente que estava ali no lugar não foi honrado, não teve os seus direitos, e aquela informação fica no cargo e vai passando, né? Então, assim, a pessoa já entra no cargo sabendo que ela vai ser desrespeitada, que existe uma necessidade de entrar com a ação. Então, realmente é um ciclo, né? Então, assim, passa muito da conscientização da própria empresa, que isso a gente não tem controle. Vai passar muito pelo consumidor também, mudar a consciência e exigir que exigir isso das próprias empresas, eu penso, sabe? Então, ainda estou estudando sobre o tema, acho que tem que ter uma abertura para poder haver uma mudança mesmo, para quem usa essa ferramenta. E é isso, vamos aguardar. Não tenho muito o que dizer, sabe? Agora. E me parece que às vezes é como se fosse um ciclo, né? Não sei se triangula, né? Porque, por exemplo, aí o funcionário, ele vai buscar a empresa, e aí a empresa, o próprio ente público não faz o pagamento, e é um ciclo que se repete. E aí, não sei se não é aquela questão do salvador, da vítima e do perpetrador, né? Então, na verdade, esse ciclo, ou seja, a união lá em cima, né? Supondo o ente público, ele não paga, a empresa não paga, e aí entra a empresa não paga, o funcionário é obrigado a ser perpetrador, de certa forma. Ele não vai ser perpetrador, mas ele vai buscar o direito dele para tentar equilibrar essa relação, e aí esse ciclo ele se mantém, né? Sim, e assim, eu tenho contato com alguns juízes que têm uma visão diferente da constelação familiar tradicional, que eles olham muito para a constelação da identidade, do Franz Rupert, que a gente olha para o trauma, né? E tem muitos empregadores que não concordam com as leis, porque elas foram ali elaboradas de acordo com um trauma coletivo, assim, né? De escravidão. Então, tentou compensar ali através de leis. Então, como que a gente avança numa situação dessa, numa sociedade traumatizada que tenta compensar direitos e situações através de leis, né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar também, né? Que sim, as leis estão aí para serem observadas, mas a gente está avançando também nesse diálogo para a gente mudar um pouco o que está servindo ou não. Porque, assim, realmente existe esse ciclo de não observância de algumas leis, mas algumas leis não têm mais uma funcionalidade. Eu acho que a gente tem que olhar para isso também para ver se a gente avança, né? Porque se a gente fez isso para compensar um momento histórico, a gente já avançou cronologicamente, a gente pode rever as situações, porque o direito também ele serve à sociedade, não é o contrário, sabe? Então, acho que a gente tem que... Assim, é bem complicado, porque muita gente questiona, mas o direito trabalhista é muito paternalista, a gente tem que modificar isso, tanto que vieram as reformas trabalhistas da forma que veio, né? Bem assim, na calada da noite, sem um diálogo, como foi no CPC. Então, o que está faltando? Onde está faltando, né? Olhar também para o empregador. Eu acho que depois que eu comecei a advogar, eu comecei a olhar mais para o empregador. Porque como eu estudei muito tempo para concurso, eu pegava as leis e estava tão identificada com aquela temática que eu me via ali salvadora, né? E depois que eu comecei a advogar e ver o outro lado, eu entendi que existe um outro lado também.
É difícil, assim, no dia a dia forense, né, da Justiça do Trabalho, porque o que nós temos? Nós temos um país com um monte de desempregados, milhões e milhões de desempregados, né? Então, precariza. As novas leis Sim. precarizaram o direito do trabalho, né? Que vai Sim. resultar lá na frente uma geração totalmente desprotegida da área previdenciária, né? Sim. Então, nós estamos... Este olhar, né, para o outro, né? Como se olha para uma pessoa que chega no teu escritório, que está sem emprego, que não tem perspectiva de encontrar outro, que está precarizado. Eu estava lendo um artigo essa semana de que o que ocorreu. Qual era o mote da reforma trabalhista? Produzir mais empregos, né? Não foi isso que aconteceu. Desde 2017 para cá, não é isso que ocorreu. Então, nós temos realmente uma legião de desempregados que buscam na Justiça do Trabalho verbas rescisórias, né? Buscam o seu seguro-desemprego, né? Buscam a liberação do seu fundo de garantia, porque muitas vezes são demitidos e não é regularizado isso na terceirização, doutora Roseli. A gente sabe que isso é comum. A empresa, eu digo assim, amanhece, anoitece e não amanhece, né? A terceirizada, Sim. né? Isso a gente vê, a doutora que faz a parte de empregados também, vê isso, é muito comum nas terceirizações, né? A empresa fecha, vai, e daí vai buscar do órgão público, o órgão público diz, não, eu cuidei, eu vigiei o contrato, eu cuidei, não tenho culpa, né? Uhum. Então, e a pessoa fica à mercê dessa relação. Então, eu vejo esse olhar para o cliente no direito, nessa visão sistêmica do cliente, mas do reclamante. Mas eu vejo que na relação ele é realmente o prejudicado, né? Porque nós vivemos no capitalismo, né? Nós não temos, é esse o nosso, né? É o capitalismo, né? E tem tantas músicas aí que diz que ele é selvagem, né? Que o capitalismo. Então, é difícil, eu digo, na situação de relação de empregador e empregado, para a gente buscar isso. Eu acho que a conscientização maior é de quem tem o poder, né? Que é o direito potestativo de determinar o contrato, de fazer cumprir esse contrato, é o empregador. Eu acho que se o empregador tivesse esse olhar, não vamos generalizar também todos, mas se ele tivesse esse olhar mais humano, né, para o empregado, quem sabe ele teria que começar a ser trabalhado nessa visão sistêmica, né, de olhar para o outro com um olhar mais humano, né, doutora? Né, doutores? Eu acho bem interessante isso que tu falaste, porque, na verdade, as relações elas estão desumanas de uma forma geral. E é a humanização de tudo. É o vínculo trabalhista, é o vínculo do advogado com o cliente, é o vínculo entre colegas advogados. Então, isso é a humanização. Não tem que se retornar à humanização das pessoas. Porque, na verdade, o capitalismo selvagem fez com que todo mundo virasse bicho, quase. Voltasse aos primórdios, então deixou essa sensibilidade, né? Ou seja, o empregado, ele trabalha porque ele precisa sustentar a família dele. Ele não trabalha de graça, ele precisa sustentar a família dele. E a empresa, ela também tem as pessoas que estão por trás que precisam ser sustentadas, mas há o equilíbrio, né? Ao bom senso entre as partes, de se olhar e dizer assim, bom, se ele trabalha, ele precisa receber, né? Então, e aí é que tá, eu acho que a gente volta à questão inicial, a postura do advogado, né? A postura do advogado de trazer a consciência para as partes, não só para o reclamante, mas para a reclamada. Aqui o pessoal, ninguém se manifestou de reclamada, a gente ficou aqui só de reclamante aqui. Mas nós falamos do reclamado. A reclamada, o advogado de reclamada também precisa ter essa sensibilidade, né? Muitos colegas, porque o que acontece? A ideia é, bom, a reclamada ela tem o dinheiro, né? Então ela vai aniquilar até conseguir um valor menor, né? E aí muito aquém do que a pessoa teria direito de receber. Mas essa humanização, eu acho que é a palavra, né, dessa discussão, né?
Com certeza, com certeza. Sim, e assim, eu vejo que nessa questão da humanização das relações, a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, se a gente vê que se falta alguma coisa na justiça do trabalho, eu acho que é diálogo. Porque como a nossa justiça do trabalho, ela trata muito da rescisão, a maioria das ações são de rescisão, por que que não existiu um diálogo antes, né? O que faz a empresa também não cumprir as leis? Será que elas foram ouvidas quando foram feitas as leis? Será que houve um diálogo entre as pessoas envolvidas ali para construir uma lei que realmente funciona para todo mundo? Né? Eu acho que essa é uma construção sem diálogo em todos os caminhos. Então, eu tenho percebido que na minha atuação prática, eu tenho buscado esse diálogo, essa conscientização de falar assim, olha, você vai entrar num processo. Não é porque eu sou sua advogada que você não vai comunicar. Quanto mais aberto a resolver, a comunicar, melhor para você, melhor para o seu problema. Eu explico também que uma ação para a gente resolver isso. Questões outras, elas podem se repetir em outro processo. Como eu falei, a gente não olha para essa questão familiar, mas eu sei, enquanto estudante, né, da visão sistêmica e de outras práticas na advocacia, que o empregado também traz traumas pessoais para dentro de uma relação de trabalho. Né? Exige, às vezes, do empregador um papel de pai ali, né? De nutrição mesmo, né? Questões que ressoam ali. Por que eu estou trabalhando com pessoa que não me paga? Como isso já aconteceu outras vezes antes desse emprego? Quando a gente pergunta um pouco mais, a gente percebe que o empregado, ele vem de emprego em emprego, né? Achando, assim, com uma questão indigna mesmo, né? Degradante. E da onde isso ressoa? Eu vejo que a doutora Wanda, que é uma juíza do trabalho do TRT-18, ela falou que ela aplica também a visão sistêmica e ela começou a perguntar para as partes se elas tinham pai. E ela foi percebendo que, geralmente, quando não resolve, é porque uma das partes não tem pai. Sabe? Porque ela pega a identidade da pessoa e ela vê ali que ele não tem pai registrado e que às vezes a pessoa entra no emprego, olha para aquele patrão e quer compensar uma questão pessoal ali. A gente sabe disso, né? E a gente vive num país paternalista, que a gente terceiriza mesmo soluções também para o judiciário. A gente não tem costume de resolver nossas coisas. A gente acha que a justiça vai resolver. Não, eu vou entrar na justiça, vou processar. A pessoa mal vai ler seu processo, né? E tem um custo hoje. Hoje eu estou vendo um movimento assim dentro do judiciário de recusa de justiça gratuita, de recusa de julgamento. Então, assim, pode acontecer de qualquer forma. É um processo orgânico, tem vida própria, né? Então, quanto mais consciente o meu cliente tiver para entrar numa ação, melhor para nós dois também, no meu relacionamento com o cliente. Mas a gente falou de reclamada também. Às vezes, quando eu tô atendendo meu cliente, meu reclamante, toda hora eu tô falando isso. Quando eu tô atendendo o meu cliente, eu vejo que quem tá excluindo é ele que tá excluindo a empresa, sabe? Então a gente tem que dar um lugar para cada coisa, ó. A empresa tem essa função, você dentro da empresa tem outro, você vai receber isso, porque é só isso, você não vai... Qual que é o núcleo aqui? A sua necessidade emocional, você não vai conseguir numa relação de trabalho. Você vai conseguir direitos trabalhistas de acordo com isso, isso, isso. Então, a gente esclarece, né? Então, eu tenho trabalhado com pouca reclamada, continuo trabalhando, mas eu sempre falo, olha, às vezes a pessoa, ela não quer que você se torne pai ou mãe dela. Ela só quer realmente que você trate ela como igual. Com respeito. Sabe? Ela não quer, às vezes o empregador fala assim, mas eu dei muito mais para ela. Eu falo assim, pois é, ela não quer que você seja a mãe dele. Ela não quer que seja o pai. Ela quer que você trate ele como adulto. Deu direito, ela está trabalhando, né? Então a gente traz um pouco mais de dignidade para as relações mesmo.
É isso. Exatamente, exatamente. Meninas, 8 minutos para terminar. Olha Meninas. que rápido! Passou, Nossa, passou, né? rápido. E eu digo, daqui a pouco a gente, no Instagram nos corta, né? Pois é. Mas, assim, o pessoal se manifestando aqui, né? Estão gostando da live. E, assim, Nara, eu te agradeço muito por ter a tua disponibilidade de vir falar conosco. Muito, muito produtiva, muito esclarecedora. Traz uma visão diferenciada, né? Esse olhar humano, eu acho que o doutor Yuli, ele fez a gente teve aqui a semana de práticas, né? E final de setembro, e ele falou que o profissional do futuro é o profissional que olha o cliente, é humano, né? Porque essa coisa muito só a lei, o processo, o advogado ele tem que sentir o cliente, né? Olhar para o cliente como igual e não, né? Não desnivelado. Nós somos todos iguais, né? E não podemos nos excluir nessa situação. Mas, assim, eu agradeço muito, né? Agradeço a Jocélia por ter aceito essa empreitada de fazer essa live em conjunto, né? E agora eu passo a palavra para vocês, né? Antes que nos corram aqui. Pode falar, doutora Nara, pode falar. É só para falar assim, deixa salvo essa live, viu? Depois eu quero colocar no meu YouTube. Mas eu acho que o Instagram não corta mais depois de 1 hora. Mas vamos focar aí nessa 1 hora. Mas, assim, para poder finalizar, para poder dar uma palavra, eu acredito que a pessoa tem que realmente querer mudar um paradigma de vida para entrar nessa visão. Não só dentro da profissão. Eu acho que é uma questão de filosofia de vida mesmo. Olhar para tudo que você está vivendo, sair do automático, porque a gente vem de uma faculdade com um pensamento muito cartesiano, né? De que o bom e o mal, o separado, né? O ganha e o perde. Então, quando você se dispõe a viver um paradigma sistêmico, assim, mais holístico, mais amplo, em tudo que você tem na sua vida, você começa a aplicar isso também na profissão. Então, assim, não é fácil, porque, como eu disse, a gente está no automático. A gente acorda de manhã e às vezes a gente ressoa ali com a situação do cliente, porque eu quero compensar uma coisa que ali, através dele, eu vou conseguir, porque é uma questão pessoal minha e é a hora de eu colocar tudo para fora. Então, assim, e a gente entender que se eu estou diante de uma situação dessa, eu não sou o profissional adequado. Então, assim, é meio que a gente sair do jogo, né? É muito desafiador todos os dias, porque realmente a gente tem que entender qual que é o meu papel, o que eu posso fazer para melhorar? Será que se eu for por esse caminho, eu estou piorando ou melhorando? Então, assim, são questionamentos e uma consciência que você tem que ter a todo momento, sabe? Com tudo que vem, até para você falar não para o seu cliente, despedir pessoas, falar, não, eu não quero esse cliente porque não é o meu perfil. Você vai ser testado. Então, vocês não precisam pensar só em constelação, vocês podem buscar o pensamento sistêmico, podem buscar a PNL, que eu acho fundamental para quem quiser mudar mesmo um comportamento, né? Então, porque é difícil. E é isso, vai aplicando aos poucos, você vai vendo a diferença. Eu vejo diferença no meu escritório, assim. Eu vejo clientes participativos, eu vejo clientes que se sentem acolhidos, que se sentem mais, assim, dignos só de eu conversar com eles, entendendo que o papel do processo não vai trazer a dignidade que ele quer, vai ser ele olhando para ele também. Então, assim, estudem, busquem mais habilidades, não fique só numa, que isso ajuda vocês como pessoas também, em outras coisas. É se colocar no lugar de, né, doutora? No momento que você está ouvindo, sentir aquilo que a pessoa, que o reclamante ou o reclamado está ali passando, porque as situações também ocorrem com relação ao reclamado, né? Nós não podemos só tratar com o grande empresário. Vamos também pensar no pequeno, que tem uma relação mais íntima com o seu cliente, mais direta com o seu cliente, né? Sim. Então, eu acho que cabe ao profissional, exatamente. Eu gosto do termo humanizada. Eu acho que a advocacia tem que se tornar mais humanizada e não essa forma automática, doutora.
Eu Exato. quero agradecer, assim, em nome da Comissão Especial da Justiça do Trabalho, a todos que participaram. Eu estou muito feliz que tem vários conhecidos aqui participando, tá? Obrigada, palestrante, por disponibilizar o seu tempo aqui, nos trazendo conhecimentos aqui no finzinho do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Um prazer, gente. Adorei. Estamos aqui à sua disposição. Obrigada, Roseli. Muito bom trabalhar. A gente fez um trabalho com amor, assim, para que saísse hoje esse evento aqui para nós. Muito obrigada, doutora Nara. Muito obrigada, Roseli, e a todos que participaram. Obrigada. E isso é ser humano, né? Pode ser um clichê, mas isso é ser humano. Essa delicadeza de conversa, essa ninguém quer ser mais do que ninguém. Isso é ser humano, né? Então eu fecho, né? E agora encerro a live. Agradeço muito a todos que participaram, né? Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau.